Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, estou eu aqui meditando na boa palavra do meu Deus, pedindo ao anjo da vida que esteja conosco, que nos guarde, que nos auxilie. E eu estava pensando, existem pessoas que inspiram-nos, mesmo sem a gente ter um tempo de qualidade e de vivência. Quantas pessoas inspiraram-me por intermédio de seus livros? E ler um livro é extraordinário. Te dá a capacidade de viajar sem sair da poltrona. Redução de gastos, é mais seguro, enfim. Diversos lugares ao mesmo tempo. Você sentado ou deitado, enfim, na comodidade, você consegue aprender experiências que pessoas tiveram que passar na vivência por elas. Então existem pessoas que inspiram e outras que são inspiradas sem se conhecerem. Poderia citar tantos nomes e não quero fazê-los a fim de não pecar contra aqueles que não me vierem à memória momentaneamente. Mas existem pessoas que deveriam se inspirar, que deveriam ser inspiradas por outras, pela proximidade, e não são. Como é que você consegue inspirar alguém tão longe, tão distante, se está presente no mistério de Jesus, por exemplo, e não consegue inspirar pessoas tão próximas? Os nazarenos, profeta da casa, não tem honra. Você está entendendo um negócio desse? A menina fazia parte da 7ª e última categoria de escravos, a mais rebaixada, a mais sofrível de todas. Uma menina anônima, que é levada a um senhor assírio e que agora ela tem que lidar com o imundo, com o profano. Ele era leproso. Segundo Reis, capítulo 5, estou falando da menina anônima, a missionária anônima. Eu não tenho propriedade para assegurar-lhes essa informação, mas segundo informação de terceiros, havia uma espécie costumeira, que eu não sei até onde isso é lei ou apenas costume, que se nesse caso a escrava ou o escravo cuidasse de seu senhor até o dia de sua morte, receberia carta de alforria, isso é, liberação de sua escravidão. Aquela menina, se isso fosse verdade, a cura de seu senhor lhe aprisionaria ainda mais. Há uma grande probabilidade e possibilidade de que seu senhor talvez tivesse assassinado seus pais, se não o fizesse, aprisionados ou saqueado. Enfim, aquela menina tinha N motivos para detestar o seu senhor, para não desejar nada de bem para ele. Mas como uma missionária anônima, ela é pura, mas ela precisa lidar com os trapos impuros da imundície. Nesse período a higienização era praticamente zero. Então o perigo dela ser contagiada, contaminada, era altíssimo. E existia uma questão não apenas patológica, doentia, mas também uma questão moral e religiosa. Leproso. Então ela é escrava, ela é desterrada, está em terra assíria, terra estranha, inimigos costumais de Israel, e ainda tem de lavar os trapos imundos de seu senhor, e ela é inspirada por Eliseu, à distância. Ela não tem uma convivência com Eliseu, talvez o conhecia pessoalmente, não sei. A Bíblia é anônima quanto a isso, mas ela no espírito gracioso, maravilhoso, ela vai fazer bem a quem mal lhe fez. Isso é incomum. Ela é inspirada
na vida de alguém que não vive em seu redor. Eliseu, testemunha deste. Agora, em oposição a esta, tem um homem, talvez o líder dos discípulos de Eliseu. Estou falando de Geazi. Como que o Geazi não teve a inspiração do ladinho de Eliseu? Recentemente Eliseu havia ressurgido e ele tinha presenciado. Ele contemplou profecias, uma senhora de uma determinada idade, cessado o costume das mulheres, teve filho, depois posteriormente a ressurgiu, tantos outros milagres que Deus fizera por intermédio desse grande profeta. Ele teria motivos sobejos para inspirar-se em Eliseu, mas não. Então existem pessoas que não aprenderão jamais, como disse Paulo, ouvem, aprendem, mas na verdade não aprendem. Mentes cauterizadas. Existem pessoas que não se inspiram de modo algum. É uma questão seletiva. Eu posso olhar para alguém e querer procurar seus defeitos, e eu vou encontrá-los. Você pode olhar para mim e não vai ter dificuldade de encontrar meus defeitos. Aí realmente eu não poderei te inspirar de modo algum. Mas eu posso olhar para alguém e procurar suas virtudes. Por certo, ela as tem. Então é uma questão de escolha e de posicionamento. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus, a fim de que não sejamos leprosos como Geazi. Lembra da recompensa proposta por Naamã? Eliseu não recebeu, porque se alguém deveria receber, não era Eliseu, era a menina. Não era Geazi, era a menina. Mas o Geazi tem esse péssimo hábito de querer receber o que não é seu. Ela inspirou-se em Eliseu, vivendo à distância dele. E Geazi, mesmo tão próximo, não inspirou-se. Quem nós somos? A menina anônima ou o famoso desobediente, e leproso agora, Geazi? Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Amém.